Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos. Nós vamos dar continuidade à nossa série Conhecer Jesus é Tudo. Hoje o capítulo 41 do Desejar de Todas as Nações. Conosco está o irmão Nilson Pinto e ele vai passar essa mensagem para nós. Irmão Nilson Pinto, bom dia. Bom dia, irmãos, graça e paz. Todos estão me escutando bem aí? Estão me escutando? Sim, agora sim. Sim, está ótimo. Graças a Deus. O tema Bom dia, tá muito bom agora. de hoje é a crise na Galileia. Nós estávamos tentando aqui organizar e saiu fora de área. É o início de uma crise, né? Crise é em relação a tudo aquilo que há uma dificuldade, seja em qualquer aspecto de nossas vidas. E hoje eu gostaria que quem pudesse acompanhar, nós estamos no livro de João, no capítulo 6, a partir do versículo 22. Relata para nós da seguinte forma o versículo 22. No dia seguinte, quando a multidão que ficara do outro lado do mar viu que não havia ali nenhum outro barco, exceto aquele no qual seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barco, mas que os seus discípulos tinham ido só. Veja bem, queridos, por que aquela multidão estava à procura de Jesus? No dia anterior tinha ocorrido o milagre da multiplicação, e nesse milagre sobrou 12 cestos de pães ainda. Foram recolhidos 12 cestos de pães. E Jesus, ele alimentou uma multidão com apenas um milagre que ele fez. Mas nós sabemos que a vida de Cristo Jesus, ela foi repleta de milagres, ela foi repleta de bênçãos que ele trouxe para as nossas vidas. E tem algo muito interessante nessa crise, porque foi o ápice de todo o ministério de Cristo, né, na questão dos milagres, na questão da beneficência. Um ápice onde todos chegaram a conhecer esse nome de poder, esse nome de transformação, e que precisa ser feito isso também conosco, com relação à transformação de nossas vidas, transformação do nosso caráter. Como é que essa crise se desenvolveu ali na Galileia? Diz que quando eles procuraram, conforme o texto de João 6:22, quando eles estavam, aquela multidão, procurando Jesus, porque eles entendiam que Jesus, naquele momento, ele era a solução de tudo aquilo que eles buscavam. O que é que eles buscavam, queridos irmãos? Eles buscavam a glória, eles buscavam viver bem, eles buscavam todo tipo de privilégios. E Jesus, sabendo dessa questão, ele proibiu o povo de proclamar rei. Eles queriam proclamar rei. O homem tinha feito milagres, o homem tinha demonstrado que o poder estava em sua vida e que aquele poder ele era especial, ele era necessário e ele era tudo aquilo que eles estavam precisando para tirar um povo do poder, para se livrar da escravidão e principalmente para usufruir de um benefício de um reinado, usufruir de um benefício que eles estavam tão em busca. Então diz que Jesus ele proibiu, eles foram ali para pegar ele, né, levantar ele, proclamar ele como rei e partir rumo a Jerusalém. Diz que ele proíbe isso, ele reconhece
a intenção do coração deles, e ele disse que ele proibiu de proclamar rei. Reconheceu haver chegado a um ponto decisivo em sua história. Multidões que hoje desejavam exaltar o trono dele se desviariam amanhã. Porque a pena esperada diz que eles iriam se desviar amanhã. Nós vamos entender lá no finalzinho esse desvio. Então, queridos, a decepção de suas ambições egoístas transformaria o amor em ódio e os louvores em maldições. Sabendo isso, embora nenhuma medida tomou para evitar a crise, desde o princípio não acenara a seus seguidores nenhuma esperança de recompensa terrestre. Em nenhum momento Cristo, na sua caminhada, ele apontou que ele estava caminhando em direção ao trono que estava sob o poder, pelo poder romano. Em nenhum momento ele fez isso. E é importante dizer que ele viera desejando ser, a um que viera desejando ser seu discípulo, dissera: as raposas têm convis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Foi quando alguém disse assim: eu quero te seguir, eu quero ir contigo, eu quero ser seu discípulo. Ele respondeu: eu não tenho onde morar, eu não tenho aonde repousar, reclinar a cabeça. E se os homens pudessem haver obtido Cristo e o mundo, multidões poderiam ter aceito ele. Dos que agora se achavam ligados a ele, muitos haviam que tinham sido atraídos pela esperança de um reino terrestre. Estes deveriam ser desenganados. O ensino profundamente espiritual no milagre dos pães não fora compreendido. Deveria ter se tornado claro, e uma nova revelação traria consigo a mais rigorosa prova. Vamos ler o que está na sequência do texto de João 6. Eu li o versículo 22 e eu queria ler o versículo 23. Contudo, outros barcos haviam chegado em Tiberíades, para perto do lugar onde comeram o pão, após o Senhor ter dado graças. Portanto, vendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, eles também embarcaram e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, eles disseram: Rabi, quando tu chegaste aqui? Quando eles procuravam Jesus por todas as partes, e aí quando eles conseguiram o encontrar, queridos, Jesus estava na igreja. Jesus estava em oração na igreja. E aí, quando eles fazem essa pergunta a Jesus, o versículo 25 diz: e achando do outro lado do mar, eles disseram: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus responde e diz: na verdade, eu vos digo, que me buscais não porque veeste milagres, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Por que Jesus Cristo fala isso à multidão? Porque a mente, ela estava totalmente humana. E uma mente humana, ela foca as coisas temporais, as coisas terrestres, o bem-estar. E esse bem-estar material, ele traz comodismo. E esse comodismo não pode haver em nossas vidas. Eles não conseguiram entender, ou então eles não conseguiram visualizar que o milagre da multiplicação mostrava que Jesus, ele tinha poder para tudo. E o milagre da multiplicação quer dizer que ele sacia a nossa fome, ele nos dá aconchego, ele nos dá tranquilidade, ele nos dá paz. Eles não conseguiram compreender isso. E o que é mais importante, ele nos dá uma morada eterna, que era isso que ele queria. É isso que ele quer, dar ao seu povo uma morada eterna, uma paz eterna, uma vida em abundância eterna. Isaías fala sobre essa questão.
não tem dor, não tem choro, não tem lágrimas. E a gente, agora há pouco, estava fazendo os nossos pedidos de oração, e eu creio que grande parte dos nossos pedidos de oração, ou talvez até sua totalidade, é por um ente querido que está passando por uma dificuldade, seja do álcool, seja do desemprego, seja da enfermidade, seja em qualquer campo que precisa de uma transformação. E continuando no livro de João, no versículo 37, Jesus diz assim: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna. E aqui o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então, essa comida eterna, Jesus Cristo, ele é muito claro: eu tenho para vos dar, eu tenho para vos saciar, eu tenho para vos manter nessa questão de uma prosperidade espiritual. O versículo 28 diz: então eles disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Que pergunta maravilhosa. Mas diz que essa pergunta ela tem vários sentidos quando se faz essa pergunta. O que precisamos fazer, ou o que devemos fazer para realizar a obra de Deus? Jesus, no versículo 29, diz assim: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que vos enviou. Por que Cristo diz assim: creiais naquele que vos enviou? Porque, queridos, avalie a situação. Eles estavam ali em busca de resolver questões que para eles era grave, questões que para eles fazia sentido. Qual é a questão que faz sentido para a nossa vida hoje? Cada um tem, se nós perguntarmos aqui, abrirmos aqui e dizer assim: irmãos, cada um faz a colocação de que, ou expõe para nós aqui, o que faz sentido para a vida de vocês hoje? Eu queria assim dar uma pequena resposta nessa pergunta. Vocês já perceberam que todos os nossos encontros de oração, a gente sempre tem alguém que faz um pedido e com dor, porque algo está incomodando. Algo está incomodando, e esse algo que está incomodando, ele é interno e ele é externo. O que é que ele é interno? Porque nós queremos que o fator externo seja melhorado. Agora é interessante que esse fator externo geralmente é um filho, ou é um marido, ou é uma sobrinha, ou é uma esposa, ou é uma vizinha, é alguém que está incomodando a gente ou que está precisando das nossas orações. Mas Cristo, ele fala na questão interna. O que é a questão interna? É crer em Jesus. É crer que ele resolve. Pega o problema e joga na mão dele. Direciona para ele: sou caminho, sou verdade, sou vida. Só que às vezes nós pegamos os problemas e direcionamos para Cristo com angústia, com choro, com lágrima. Cristo não quer isso. Cristo não quer que a gente chegue com ele com choro e com lágrima e com angústia e dizer: olha, o meu problema é esse aqui. Ele quer que a gente leve a ele com fé e com uma alegria de que vai ser resolvido, de que é resolvido. Aí o choro vem, mas um choro de satisfação pelo milagre realizado por Cristo. Esse é o melhor choro, essa é a mais doce lágrima. A gente vê a transformação, a gente vê o milagre na nossa vida e na vida das outras pessoas, e assim é um choro de alegria, é um choro que Deus se comove. Por quê? Porque nós cremos naquela situação que ela foi resolvida. Nós cremos que aquela situação é resolvida. A continuidade disso para nós, queridos irmãos, aqui no versículo 30, disseram-lhe, pois, qual sinal, pois, tu fazes para que vejamos e creamos em ti o que tu operas? Irmãos,
esse foi um pastor que fez essa pergunta, mas de uma forma desdenhando do Salvador, de uma forma irônica, de uma forma assim, de um olhar indiferente. Qual é o milagre? Eu vou ler aqui de novo, versículo 30. Que sinal pode fazer tu para que vejamos e creiamos em ti e que tu operas? Esse é o ponto principal dessa crise. Ou posso dizer, o primeiro ponto principal dessa crise. Por que eu falo isso? Queridos, eles tinham visto, eles tinham presenciado, eles tinham se alimentado de um milagre realizado um dia anterior. Os discípulos chegam, um discípulo chega e diz: Senhor, dispensa a multidão. Dispensa a multidão. Eles precisam, já está anoitecendo, eles precisam comer. Tem que dispensar. E Jesus diz assim: por que vocês não dão comida para eles? Agora, é importante frisar que quando o discípulo diz assim, dispensa a multidão não queria ir embora. A multidão não queria ir embora. Por que ela não queria ir embora? Porque ele estava explicando o perfil, o comportamento, a forma de se portar diante de Deus, para assim ir sendo credenciado. O que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos direcione e nos dê força e creiamos na fé em Jesus Cristo, no abandono daquela imperfeição que não tem como entrarmos e vivermos eternamente. Não tem como estarmos diante do Cordeiro, não tem como estarmos na bênção total, não temporal, bênção eterna de Deus, sem uma perfeição de caráter. Então, Jesus estava explicando como era esse reino. Jesus estava explicando como era a forma que nós precisamos nos comportar, melhorar, mas principalmente se nós queremos ter alegria em buscar essa melhoria, ter alegria em estar na presença de Cristo, ter alegria e vontade total de conhecer a Deus. E aí eles estavam assim, eu posso dizer assim, se deleitando com aquelas instruções, mas eu acho que o que mais interligava aquela multidão com Cristo era a presença santa dele, era a presença daquele homem que tinha a palavra correta, a palavra certa, a presença que dava conforto naqueles corações. Então ninguém reclamou assim, o que vamos comer, o que temos para comer, que horas sai o almoço, vai ter almoço hoje? Não estava preocupado com isso. Que horas acaba esse culto? Não estava preocupado com isso. Aquele culto foi extenso. Aquelas palavras de salvação foram extensas. Mas as mentes temporais, é interessante isso. A mente temporal, ela se preocupa com pão. A mente espiritual, ela se preocupa o que eu preciso melhorar. O que eu quero é estar contigo. E para estar contigo, o que eu preciso melhorar, Jesus? E aí eles dizem assim para Cristo: olha, dispensa a multidão, preciso comer. Jesus diz assim: dá comida para eles. E eles dizem assim: mas mesmo que tivesse, eu trago até por uma questão assim, se fosse hoje, né? Mesmo que tivesse mesmo que tivesse dinheiro, não teria lugares suficientes para comprar comida para eles. Mas aí entra alguém, que eu creio que é André, e diz assim: olha, tem essa criança, o que vocês têm? Eu tenho essa criança aqui com os pães e os peixinhos, traz para cá. E aí é realizado um milagre. Quando vê esse milagre, irmãos, eles, após a multidão ir embora, partir, os discípulos entram no barco, e os discípulos atravessam para o outro lado, mas Cristo não está ali. Ele não está com os discípulos. Ele disse que aquele milagre dos pães foi divulgado por toda parte. E no dia seguinte, bem cedo, o
o povo afluía a Betsaida para ver Jesus. Vinham em grande número por terra e por mar. Os que deixaram na noite anterior voltaram esperando encontrá-lo ainda ali, pois não houvera nenhum barco que tivesse podido atravessar para o outro lado. Suas buscas, porém, foram infrutíferas, e muitos regressaram a Cafarnaum buscando sempre. Então, aqueles que participaram desse milagre, foram alimentados por Cristo, eles voltaram para os seus lugares, e nos seus lugares eles comentaram aos seus vizinhos, a todos que eles encontravam, que olha, aconteceu essa situação. Olha, nós encontramos um homem de poder. Olha, eles contaram a história da multiplicação. E ocorre que, além deles voltarem para o lugar onde ocorreu isso, eles também trouxeram os amigos, eles também trouxeram os vizinhos, eles também trouxeram todas as pessoas. Ele disse que multidões afluíam. Quando eles chegaram ali, ele não estava ali. Eu queria tirar um parêntese nessa questão para trazer para a nossa vida como discípulos. Eles foram e contaram os milagres. Eles foram e encontraram, e falaram e informaram sobre a presença de Jesus. E aqueles que não participaram, disseram, opa, vamos lá. Queremos conhecer, queremos ver, queremos participar. Como é que está a tua vida, como é que está a minha vida nessa questão voluntária, na questão missionária? Será que nós estamos saindo da igreja, nos nossos cultos, e nós estamos falando para as pessoas que fazem parte da nossa vida? Quem faz parte da nossa vida? Nossa família, que não frequenta essa igreja. Nosso vizinho, que não frequenta essa igreja. Nossos queridos amigos, no nosso trabalho, no nosso meio social, que não frequenta essa igreja. Como é que nós estamos passando essa informação? Como é que nós estamos vivendo esse evangelismo? Porque diz aqui que multidões vieram. Todos vieram, todos que eles encontravam, olha, eu fui alimentado, eu vi um milagre, tinha muitas pessoas, e de repente tinha 2 pães e foi feito por este homem a multiplicação. E aí eles perguntam, eles falam, e as pessoas veem, como é que está essa nossa vida? Nós estamos realmente sendo os missionários? Diz a continuidade que, entretanto, chegaram a ele em Genezaré, após um dia de ausência, logo se soube da sua chegada. E todos correndo por terra em redor, começaram a trazer leitos. Quer dizer que eles começaram a trazer as pessoas que estavam doentes fisicamente para serem curados por Jesus. Aonde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. Algum tempo depois, foi ele à sinagoga e aí o acharam, os que vieram de Betsaida. Ouviram dos discípulos como atravessaram o mar. Aí os discípulos, eles contaram todo o milagre que aconteceu. Contaram como ele veio por cima do mar. Contaram a experiência de Pedro. Contaram como ele acalmou a tempestade, como a natureza prestou obediência a ele. Tudo isso eles contaram. A fúria da tempestade. Contaram que eles remaram, podemos dizer, não saíram do lugar. Foram infrutíferos a horas dos esforços remando contra ventos adversos. O aparecimento de Cristo andando sobre as águas, os temores despertados, suas palavras de tranquilização e aventura de Pedro. Eu quero abrir outro parênteses. Irmãos, será que nós não estamos remando e não saindo do lugar? Porque eu acho algo interessante na minha vida, sabe, queridos? Eu pouco ou quase não exponho a minha situação ou a situação da minha família. Eu acho que quase não exponho isso, não coloco isso num culto de oração na quarta-feira. Porque você tem que expor a tua situação diante de Deus. Você tem que pedir oração. Você tem que dar um testemunho de milagre. Esse testemunho de milagre vai fazer com que outras pessoas que estão presentes naquele culto de oração também busquem a Deus para receber o mesmo milagre. Eles receberam o milagre da multiplicação. Os pães
foram multiplicados e eles foram para casa saciados. E eu creio que um alimento que eles nunca tinham provado veio da mão do Salvador. É um alimento diferente, é um alimento especial, é um alimento que te sacia. Nós temos que ir ao culto de quarta-feira de oração para contar os milagres. Nós não podemos expor os defeitos nosso e de nossos entes queridos e de qualquer outra pessoa ali para fazer um pedido de oração. Nós temos que ir e dizer assim, queridos, eu tinha alguém da minha família, ou eu tinha um vizinho que ele estava, por exemplo, jogado no álcool, e aí eu pedi oração, gente, ora pelo seu João, que o seu João precisa vencer alguns vícios. Eu queria que vocês colocassem o seu João na oração de vocês. Suficiente. Quando eu entro no meu quarto, que eu falo com Cristo, Senhor, o seu João está com esse processo do álcool, o álcool tem incapacitado ele de ter realmente uma lucidez para te conhecer, o álcool está incapacitando a família dele que está sofrendo, porque quando ele chega em casa, ele faz uma bagunça, ele chega com cheiro de álcool, esse cheiro de álcool incomoda a gente. O seu João, ele está, quando chega alcoolizado, ele perturba todo mundo, ninguém tem sossego, ele bota os filhos para correr, ele agride a esposa. O seu João, pai, também é alguém que o teu sangue foi derramado. É alguém que o teu filho amado se sacrificou. Ajuda o seu João, pai. Essa oração é íntima. Quando esse milagre é realizado na vida do seu João, você vai à igreja e vai dizer, queridos, e vai convidar o seu João. No dia que você vê o seu João livre do álcool, o seu João quer fazer uma oração com o Senhor? Posso fazer uma oração na sua casa? João, eu queria lhe convidar para um culto. Bora um culto para conhecer a minha igreja. Olha, a gente tem essa característica, a gente alimenta dessa forma. O seu João vai ao culto. Você lembra quando eu pedi para vocês orarem pelo seu João, para ele vencer a dificuldade dele? Pois bem, aqui está o seu João, ele aceitou vir ao culto, à igreja, e o seu João, ele tinha o vício do álcool, e Deus trabalhou na sua vida. Está aqui o seu João. Essa é a forma de nós trabalharmos a oração e a intimidade das pessoas. Não expor a intimidade da pessoa. Porque quando nós expomos a intimidade da pessoa, nós estamos tendo dois agravantes. Primeiro, o testemunho diz que tem coisas que é só entre nós e Deus. Segundo, tem muitas pessoas que torcem contra. Aqui a palavra de Deus mostra nessa crise. Olha só o que acontece em João, versículo 30, diz assim, que sinal, pois, fazes para que tu vejamos e criemos em ti e que tu operas? O capítulo 38 da crise na Galileia diz que um rabi, um pastor, desdenha e fala zobeteiramente, ela diz, zobeteiramente, fala assim, que milagre. Gente, ele acabou de demonstrar os milagres, tanto que as pessoas chegaram. Tanto é que veio mais pessoas do que estavam naquela praia no dia da multiplicação, no dia anterior. Que milagre tu queres pedir? E diz a continuidade, diz assim, ó. E ele ainda diz assim, nossos pais, versículo 31, nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhe de comer o pão do céu. Aí Jesus diz assim, olha, na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Esse é o pão que nós precisamos comer. Esse é o pão que nós precisamos nos alimentar. E diz, queridos, diz assim, ó, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e da vida ao mundo. Então disseram, Senhor, dá-nos sempre esse pão. Olha a situação que ocorre logo em seguida. Jesus diz assim, ó, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Eu vou fazer uma pergunta e nós vamos responder pessoalmente para nós mesmos. Eu vou ler de novo, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá o quê? Sede. Será que todas as nossas questões pessoais
Será que todas as nossas questões de crise, será que todas as nossas questões de angústia, se a gente fosse direto a Cristo, nós não deixaríamos de passar muitas aflições? Porque nós precisamos orar em conjunto. Eu e você, onde tiver 2 ou mais, lá eu estarei. Porque na oração, se ali tiver um justo, o milagre acontece. Precisamos orar junto. Precisamos, devemos, e esse é o caminho. Por isso que nós estamos aqui hoje, nessa madrugada. Mas nós precisamos primeiro pregar o problema aqui e ir conversar no quarto em particular com Deus. Depois Deus vai dizer assim mesmo para nós: olha, procura pessoa tal, procura o seu José, procura a Dona Maria, para orar junto com eles, que é o que a gente faz aqui na madrugada. Nós nos procuramos uns aos outros, para que possamos juntos orar e aí receber o milagre. Mas, às vezes, nós podemos estar indo primeiro nas pessoas e, em segundo plano, com Deus. E quando nós vamos primeiro nas pessoas, nós podemos nos decepcionar. Mas nós precisamos ir primeiro com Deus, apresentar o problema. Deus vai dizer: olha, chama fulano, porque eles são homens de oração, são mulheres de oração. E aí, orando junto, o que vai acontecer? Essa súplica, ela vai entrar mais forte. O Espírito Santo vai pegar essas súplicas em conjunto e vai levar com mais suave o perfume de Deus às narinas de Deus, ao trono de Deus. Ele vai dizer assim: Senhor, olha, eles estão clamando, eles estão precisando, eles estão pedindo. É assim que nós devemos fazer. E diz a continuidade aqui, diz assim: mas, quando ele diz que ele é o pão da vida, ele diz: mas eu vos digo, que vos também me tende vida, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e quem vem a mim, de modo algum eu lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que ressuscite nos últimos dias. No último dia. E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que crê, que vê o Filho e crê nele, possa ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? É maravilhoso. E quando ele fala isso, os judeus, eles murmuram dele, que disseram: eu sou o pão que desce do céu. E eles diziam assim, aí eles começaram a desdenhar, diziam assim: mas peraí, esse aí não é o filho do carpinteiro? Não era esse que fazia os móveis lá? E diz aqui a pena inspirada, que diz assim, que eles colocam até em dúvida o seu nascimento. Como dissesse que a mãe dele, ele nasceu de um adultério. Leiam o que fala sobre isso. Ele coloca em dúvida, mas espera aí, o pai e a mãe nós nos conhecemos, como é que ele diz desce do céu? Aí Jesus disse: não murmura. Mas, queridos, eu quero concluir dizendo uma coisa para nós, na sequência do capítulo. Diz que quando ele diz: aquele que beber do meu sangue e comer a minha carne, esse é digno. Foi tão grande, tão forte essas palavras, que eles foram embora. E aí Jesus olha para os dois e diz assim: vocês vão ficar ou vão embora também? Jesus diz assim, e Pedro diz assim mesmo: querido, Senhor, tu és o Filho de Deus Altíssimo. Não vamos para onde? Vamos ficar aqui nos teus pés. E o versículo 35 e o 48, quando ele diz que ele é o pão da vida, ele quer dizer assim: eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu quero concluir e dizer uma coisa para os irmãos, queridos: tem muito sofrimento que nós estamos passando desnecessário. Sabe por quê? Porque Satanás está colocando a nossa visão na questão do nosso trabalho, na questão do nosso bem-estar, na questão de quanto dinheiro eu preciso ter, eu preciso buscar, na questão, o que eu tenho para comer hoje? Satanás está fazendo isso com a gente. É por isso que a gente não está bebendo e comendo a vida, é o pão da vida que é Cristo Jesus. Eu sincero desejo nesta manhã que possamos entender e compreender o amor eterno de Jesus. Amém. Amém, irmã.
Amém, Jesus. Amém. 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 Que pregação maravilhosa. Deus Deus seja seja louvado. louvado e abençoado.